Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, bônus da homilia diária, segunda-feira, 15ª semana do tempo comum, dia de São Bento Abade. Este áudio é um bônus para esta segunda-feira, dia 11 de julho, em que a igreja faz memória a São Bento Abade, um grande santo dos primeiros séculos de nossa era. Então vamos conhecer um pouco a vida e história deste santo da Igreja Católica, que se refere ao século V. São Bento nasceu na Umbria, Itália, no ano de 480. Era de família nobre e romana. Desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração. Realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, próxima à cidade de Spoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia. Olha que interessante, nos parece que tudo sempre tem a mão da divina providência. Neste período da vida de Bento, um eremita que tinha o nome de Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Em seguida, este tal amigo ensinou a Bento tudo como devia funcionar a vida de um verdadeiro eremita. E assim convidou-o a se retirar e permanecer em uma gruta que era muito escondida. Foi nesta gruta que Bento foi se aprimorando cada vez mais em sua vida interior de eremita. O jovem Bento ficou ali por 3 anos aproximadamente. Imaginem isso, vivia de orações e estudos, sem receber visita alguma. Este tal amigo o ajudava com o que ele necessitava e levava até ele tudo o que precisava, apenas o essencial, a fim de que ele realmente ficasse retirado. Longe dali, eis que um belo dia, um sacerdote daquela região estava em sua refeição e miraculosamente escutou uma voz retumbante que dizia: "Você faz a sua refeição enquanto meu servo está morrendo de fome no deserto." Tal sacerdote, com muito esforço, sem saber o caminho direito, partiu para o deserto. Após algumas procuras, encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração muito profunda, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. Logo a notícia começou a se espalhar sobre tal eremita que se escondia na gruta. Bom, não demorou que após algum tempo muitas pessoas começou a procurá-lo a fim de obter orações e conselhos diversos. A notícia de sua santidade começou a ser levada a muitas localidades daquela região e por isso Bento foi convidado para se tornar abade de um convento naquela mesma região. E querendo prestar um bom serviço a tal convento, Bento aceitou esta missão. No entanto, quando Bento se deparou com a vida monástica que os monges levavam, ele logo percebeu que seria uma missão bastante árdua a ser realizada. Além disso, com o tempo e devido à austeridade de Bento, em relação à vida de santidade que os monges deveriam levar e não a faziam corretamente, ele foi perseguido por alguns monges do próprio mosteiro. Em determinada refeição, chegaram a um ponto terrível e tentaram oferecer alimento envenenado ao jovem Bento. Contudo, como ele sempre fazia em todos os alimentos que ele recebia, abençoou aquela refeição e principalmente uma taça de vinho que ofereceram a ele. E logo que assim o fez, a taça se quebrou totalmente. Ele percebeu o que queriam fazer a ele e mesmo assim deixou o seu perdão e pediu a Deus que perdoassem a todos eles. E logo em seguida deixou o convento. Após tal acontecimento, no decorrer da história, Bento fundou vários mosteiros, que até nos dias de hoje ainda se multiplicam pelo mundo afora. Ele mesmo, inspirado por Deus, criou um livro de regras,
a fim de que todos os monges seguissem mais fielmente suas vidas monásticas. Muitos conhecem como sendo a regra de São Bento. São Bento realizou muitos milagres, mesmo em vida, pelas pregações da palavra de Deus ou mesmo pelas orações, que eram sempre muito eficazes. Muitos papas na história quiseram adotar o nome pontifício de São Bento, sendo Bento I, Bento II, Bento III e assim sucessivamente. O último a adotar este nome foi o Papa Bento XVI. São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos de idade. Ele mesmo predisse a sua morte, no mesmo ano da morte de sua irmã Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Veja só que homem de Deus, ele mesmo mandou abrir sua própria sepultura e depois de falar aos monges de pé com as mãos para o céu, faleceu. São Bento foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é comemorada no dia 11 de julho, ou seja, hoje. Também foi criada uma medalha de São Bento com a oração que ele confeccionou, uma oração belíssima e muito poderosa. Vejam, esta é a oração. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Faça esta oração diariamente e alcançará inúmeras graças e proteção à sua casa e toda a sua família. São Bento, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.